os borders, eles não são perversos, mas eles têm um quê de perversão, porque no adoecimento eles retornam, regridem a um ponto em que o outro não estava construído. É um narcisismo, é um processo de defesa do ego, onde há um retraimento, e aí a gente também vai ver isso, que os perversos fazem esse caminho de retraírem até esse ponto em que o outro não está construído. Então ele continua dizendo assim, a fantasia de surra das meninas passa por 3 fases, das quais a primeira e a última são lembradas conscientemente, enquanto a do meio permanece inconsciente. Então ele traz que essa figura do meio é a figura que cria, é edipiana, ela cria o recalcamento, desculpa, ela cria a repressão. Então ele vai deixar claro também que a sensação perversa, o sadismo, o masoquismo que nós carregamos, que na verdade é o que é disfarçado por um sadismo, esse masoquismo é inconsciente. E ele se torna totalmente inconsciente porque ele é partícipe da construção da nossa repressão. Mas ele vai dizer daqui a pouquinho. Então, aquilo que é inconsciente é o que movimenta o desejo. Gravem isso não está no texto, não, tá? Isso é só uma observação. Aquilo que é inconsciente é o que movimenta o meu desejo. Bom, o meu desejo é movido por aquilo que está reprimido. Porque a gente pensa assim, Orlando, se aquilo que é inconsciente é que movimenta o meu desejo, então para eu compreender o meu desejo, basta eu trazer a consciência. A grande questão é que aquilo que está no inconsciente reprimido está indisponível. Como eu vou assistir o filme Wakanda Forever, então está reprimido forever, para sempre. Nunca será resgatado. Então, isso que está reprimido dentro de mim me movimenta, me torna o que eu sou, constrói meus desejos, mas eu nunca saberei de fato o que é. Então, o que eu toco é em fantasias. As fantasias são roupas, alegorias, que tentam dar sentido ao que se passa dentro de mim. Daí a nossa dificuldade de compreender nossas próprias fantasias. Então, se eu tenho 3 fases, é o que Freud apontou. A primeira fase, uma criança é espancada, batem numa criança. Primeira fase. Segunda fase, batem em mim. Meu pai bate em mim. E terceira fase, alguém bate em várias crianças. E ele diz que essa fase do meio ela é apagada, a fase sádica é apagada, é reprimida. Então eu só fico com a cena de batem numa criança. Quem? Meu pai bate numa criança. Que criança? A intrusa, aquela que interferiu na minha vida, aquela que não deveria ter nascido como minha irmã, meu irmão, tomando o meu lugar na minha casa, aquela que tomou o meu lugar de único desse lar. Então, batem nela. Que bom que ele bate nela. Primeira cena, ela salta conscientemente para a terceira cena. Alguém bate em crianças. E aí, quem é esse alguém? Qualquer pessoa que assume esse amor paterno, esse ponto. E bate em quais crianças? Em qualquer outra criança. Então, eu tenho a construção da projeção. A projeção do nome do pai e a minha projeção em todas as outras pessoas. Bom, o que se apagou? A cena em que eu apanho. A cena em que eu sofro. Então, na projeção, eu vivo o outro não sendo eu. Então, ao bater em alguém, eu sinto o prazer de alguém que apanha, porque eu construo a metáfora de que apanhar é ser amado. Essa é a construção que Freud faz. Ok? Até aqui? Então ele continua na página, ele diz assim, indagações sobre o sexo da criança, que a apanhavam, tinha maior sucesso, mas não traziam maior compreensão. Às vezes a resposta era sempre meninos, ou só meninos. Quem é que está apanhando? Ele percebeu que não tem relevância. Daí ele diz assim, ocasionalmente aparecia um outro detalhe característico do conteúdo da fantasia. Isso é relevante. Olha, a criança pequena é golpeada no traseiro nu. Só para lembrar o que Freud falou também nesse texto, não implica se a criança apanhou de fato ou não, tá, gente? Então não vamos bater na criança. Então, não. Ele menciona que há pessoas que nunca apanharam dos seus pais e trazem a mesma fantasia. Isso é uma fantasia. Em tais circunstâncias, não se podia resolver inicialmente se o prazer ligado à fantasia de surra devia ser chamado de sádico ou de masoquismo. Então, assim, o que está acontecendo nessa fantasia? E ele diz assim, as duas conscientes parecem sádicas. Quer dizer, a primeira cena, lembra as 3 cenas? A primeira cena parece sádica, que estou vendo uma criança apanhar e sinto prazer em vê-la apanhando, e a terceira cena também é sádica. Estou vendo alguém bater, que não precisa ser meu pai, em crianças. E daí vem a discussão da pulsão de morte nesse texto, que ronda esse texto. Quer dizer, nós gostamos de ver o sofrimento das outras pessoas. Pausa para o cafezinho. Curta, compartilhe,
e comente. Isso é muito importante para que o YouTube saiba que você gosta do conteúdo desse canal e também possa te informar sobre outros temas ligados à saúde mental tão relevantes para a sua formação. É prazeroso para nós. O problema é que nós não assumimos isso porque somos seres morais. Mas quando alguém se dá mal, lá dentro de nós, fala assim, bem feito, bem feito. Tá vendo? Precisava. É para não ser mais arrogante, ou para respeitar mais, é para aprender na vida. Sabe esse tipo de comportamento? Aí ele vai teorizar que isso abarca um desejo que nós temos de que um outro sofra. O problema é que nós nos projetamos no outro. E aí, quando o outro sofre, é como se nós sofrêssemos no lugar dele, sem que sejamos nós. É por isso que é prazeroso. É como se eu desse conta de apanhar com o bumbum do outro. Quer dizer, quem vai sentir a dor é o outro, mas o carinho estaria sendo dado em mim. Né? A gente pode trazer alguns ditados ligados a isso, dar passo com a perna do outro, né? E tem algumas outras coisas mais chulas que a gente poderia falaríamos, né? E se não chocasse tanto, quer dizer, fazer algo com o do outro, né? Compreenderam o quê, né? Não precisa entrar em muitos detalhes. O seu conteúdo é apanhar do pai. A ela estão ligadas a carga libidinal da consciência e culpa. Aí ele lista aqui 3 itens interessantes que ele diz assim: primeiro, a criança surrada é, nas 2 fantasias, sempre uma outra. Segundo, na fase do meio é apenas ela própria. Terceiro, na terceira fase, consciente, quase só meninos são surrados. A pessoa que bate é desde o início o pai e depois o substituto da série pais. Então a fantasia inconsciente da fase do meio tinha originalmente uma significação genital. E por que ele diz isso? Porque ela acontece exatamente no momento em que a criança está na fase fálica. Está acontecendo o processo edipiano. Então essa cena se apaga. Isso significa que a cena sádica, desculpe, a cena masoquista nossa, todos os sujeitos, perversos ou não, a cena masoquista, ela é exatamente a cena genital. Ela carrega do desejo de sofrer que a criança constrói aos 3 anos de idade. E ele vai explicar melhor para isso. Ele diz assim, por que essa cena, então, é apagada? Primeiro, por repressão. Eu não posso suportar a cena de que eu quero apanhar. E segundo, por regressão. A criança regride a uma cena anterior. Por quê? Porque há um desejo incestuoso de ser amado pelo pai. Eu não posso ter esse desejo. Por quê? Eu estou ferindo o princípio do incesto. Mas, Orlando, não é a mãe aqui? Não, é o pai. Porque quem bate é o pai. Então, a cena sadomasoquista é a cena vinculada a um pai que bate. Que cena é essa? Não vamos esquecer que esse texto foi escrito próximo do texto do Homem dos Lobos. E no Homem dos Lobos, isso fica claro na cena em que o Homem dos Lobos vê o seu pai fazendo sexo com sua mãe. E como se ele estivesse batendo nela. Então, essa é a cena que ele vai dizer que é uma matriz que acontece com todas as crianças, na interpretação de que no ato sexual o homem é o agressor, é o ativo, e a mulher carrega esse lado passivo e que sofre. Então, a isso se junta, no nexo aparente mais frouxo, que as meninas, gravem isso, as meninas mudam de sexo entre a segunda e a terceira fase, fantasiando serem meninos. Então, assim, na terceira fase, a menina, é a construção da feminilidade. Na fase do meio, a menina se torna menino. E por isso que nas fantasias elas veem que quem bate, quem apanha é um menino. Isso aqui ficou mais ou menos discutido um pouquinho nos 2 encontros anteriores, onde ele trata um pouquinho dessa noção, dessa construção da feminilidade, de que é a partir da decepção com o masculino, da percepção de que não se é homem, que então se constrói todo esse conceito da feminilidade. A menina só se tornará feminina se ela desistir de se tornar masculina. Se ela não desistir de se tornar masculina, ela será masculina a vida dela toda. Ah, isso tem a ver com sexualidade? Necessariamente não. Compreende-se que eu tenho esperado uma situação inteiramente análoga nos meninos, em que a mãe tomaria o lugar do pai nas fantasias. Quer dizer, já que para as meninas elas acabam fantasiando que o pai bate, e então nós teríamos essa questão edipiana em foco, e por natural, deveríamos imaginar que o menino faz o inverso. E Freud percebe que não acontece o inverso. Também para os meninos é o pai que bate. E aí ele vai trazendo mais essa construção. A página é a 200, a Milena perguntou, 237, eu estou fechando ela, indo para 238. Então compreende-se que tem esperado, a expectativa parecia afirmar-se, pois o conteúdo da fantasia corresponde dos meninos era apanhar da mãe e depois uma pessoa substituta. Mas diz, não acontece isso. Ele diz assim, na página agora 238,
Mas essa fantasia, na qual a própria pessoa do menino era mantida como objeto, diferenciava-se da segunda fase da menina pelo fato de poder tornar-se consciente, querendo-se, por causa disso, tornar-se equivalente à terceira fase das meninas. Persistia a diferença de que o menino não era substituído por outros garotos desconhecidos e determinados, menos ainda por outras meninas. A expectativa de um completo paralelismo tornou-se infundada, portanto. Então, diz assim, não, o menino fantasia, não que a mãe bata nele, mas que o pai bate nele. E ele vai começar a dizer por que isso começa a acontecer. Olha, meu material masculino abrangia poucos casos com fantasia de surra infantil, sem grande prejuízo para a atividade sexual. Vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, a maioria dos casos que ele trabalhou com masoquismo, a maioria era patológico, trazia problemas sexuais. Então, assim, poucos casos, poucas pessoas masoquistas, ou sadomasoquista, não tinham comprometimento da sexualidade. Então ele começa a implicar, se o masoquismo compromete a sexualidade, então o masoquismo é construído a partir da sexualidade. Essa é a conclusão que ele vai trazer, a conclusão clínica dele. Diz assim, mas um número maior de pessoas que devemos designar como autênticos, gravem isso, autênticos masoquistas, no sentido de terem a perversão sexual. Então, ele está lidando agora, falando assim, agora eu quero falar para vocês dos casos que são patológicos. O masoquismo se constrói. Todo mundo tem um quezinho de sadomasoquismo. A fase anal, ela lida com isso bem. Mas agora eu quero falar para vocês de quadros patológicos. Ele fala assim, olha, ele lista 3 perfis. Ele diz assim, primeiro, eu tinha aqueles que eram indivíduos que achavam, gravem isso, porque nós vamos precisar desse conteúdo para discutir semana que vem o caso de fetichismo. Eram indivíduos que achavam satisfação sexual apenas, tão somente, na masturbação com fantasias masoquistas. Então ele diz assim, existe um grupo de pessoas que buscam esse sofrimento, esse masoquismo, em relações autoeróticas. Eles não dão conta de fazer sexo ou lidar com o outro. Mas Orlando, e como é que aquelas pessoas, estupradores, lembra que o perverso, ele é incapaz de ver o outro como alguém? O outro é um objeto. Do jeito que eu tenho aqui uma xícara, que eu utilizo, uma luz, um controle remoto, que é um objeto que eu posso usar, posso cuidar, limpar, achar que é bonito, eu posso jogar fora, que eu posso fazer todo esse caminho. Numa estrutura perversa, o outro sempre será um objeto. Então, mesmo um ato sexual de uma pessoa cuja satisfação sexual se dá apenas pela masturbação, numa fantasia masoquista, o outro será objeto dela. Estão entendendo o caminho que ele está seguindo? Então vamos imaginar alguém que procure uma garota de programa, ou procure uma parceira que também queira participar de um ato sadomasoquista, que queira participar disso, e esse outro será um objeto para ele. Não será um ser humano que precisa também sentir prazer, que tem que ser acolhido nas suas demandas. Não, ele vai usar a outra pessoa. Vamos pensar em 50 Tons de Cinza. O Christian Grey, ele utiliza, como é que chama a parceira dele ali, vi o nome Dulcinea, mas não é Dulcinea. Quem assistiu, viu, leu alguma coisa sobre os 50 Tons de Cinza? Quem é que é a parceira do Christian Grey? Ninguém quer contar, né? Fala assim, aí eu li que, né? Aí dá o nome. Vocês não precisam entregar. Hã? Anastácia? Anastácia, exatamente, Anastácia. Você leu também, né, Milena? Assim, leu num artigo de jornal que era Anastácia. Estou brincando, brincadeira. Então, assim, a Anastácia tem um desejo pelo Christian Grey. E ela suporta por conta. Mas eu não li, então estou teorizando porque eu li. Eu tinha uma paciente que ela me contava capítulo por capítulo que ela estava lendo. Depois, quando saiu, eu nem precisei assistir, porque eu tinha. A história dela era me trazer sempre as histórias do Christian Grey. E o canto que o Christian Grey é alguém que trabalha com esse sadomasoquismo. Porque a gente muitas vezes é o sádico como alguém que quer trazer sofrimento para o outro. Mas lembra da metáfora? O momento do reprimido? Ele é aquela pessoa. Então ele exerce, ao bater na pessoa que ele está abusando, sendo sádico, na fantasia dele, ele é o pai que bate nele, projetado. Então lembra, ele coisifica. Então aquela pessoa que apanha, ela não é nada, ela é um objeto de projeção dele. Tanto ela é um lado quanto outro lado. E aí ela pode vivenciar todo o sadomasoquismo num ato único. Então, ele vai dizer assim, tem um grupo de pessoas que simplesmente fazem isso. Ele vai, tem outros que conseguiam juntar masoquismo
e atividade genital de uma maneira que, através de arranjos masoquistas e em condições tais, atingiam a ereção e ejaculação. Lembra, ele está tratando aqui de homens que fazem isso. Então, vamos dizer assim, esses homens, eles conseguem fazer uma fantasia, e nessa fantasia masoquista, aí eles conseguem ter algum nível de excitação. E ele fala assim, e tem os outros que se habilitam para um coito normal, que conseguem, mesmo tendo essas fantasias, viver uma vida normal sexual. Então ele vai tornando gradativo. Tem aquele que ele coisifica o outro, ou faz tudo sozinho, tem aquele que tenta reorganizar, e tem aquele que consegue ter uma vida normal. Então ele fala de perverso e de pessoas com perversão. Olha, houve também um caso mais raro, em que o masoquista era perturbado na ação pervertida por ideias obsessivas intoleravelmente fortes. E ele diz assim, então tem pervertidos, gravem essa frase, porque é ela que vai dar base para essa compreensão lacaniana de que os perversos não são analisáveis. Pervertidos satisfeitos raramente têm motivos para procurar análise. Pervertidos satisfeitos. Quem são os pervertidos satisfeitos? Aqueles que estão resolvidos com sua perversão. Por quê? Porque eles são incapazes de perceber que eles fazem mal para alguém. Eles podem ter um relacionamento e usar essa pessoa tranquilamente. Gente, vocês vão perceber, quando estiverem analisando algumas pessoas, vão perceber casais, onde homens ou mulheres vivem com o seu parceiro, e o seu parceiro é perverso. Ele não é um psicopata, não é alguém que está ali para matar, mas até poderia, sem problema. Mas é alguém que não consegue se colocar no lugar do outro, que anula a vida do outro, seja sexual, seja profissional, como pessoa, transformando o outro num objeto dele. Vocês vão se assustar a perceber que existem mais perversos do que a gente imagina. Talvez não existam tantos psicopatas, porque o psicopata é alguém que estourou os limites, mas perverso sim. Duas pessoas levantaram a mão. O primeiro eu não consegui ver, e vi que o Adriano levantou. Mais alguém falou, Adriano levantou antes? Eu acho que eu apertei 2 vezes. Ah, então tá ótimo. Eu vi 2 vezes e só estou enxergando você. Pode falar, Adriano. Quando você fala dessa lógica do perverso não ser o psicopata porque ele anda dentro do freio social, né? Porque o psicopata é aquele que sai fora do regramento. E que tem tantos perversos perto, a gente pensa que tem algumas profissões, algumas situações onde eles são muito mais comuns, né? Perfeito. Por exemplo, cirurgiões, principalmente da ortopedia, o pessoal... Tem prazer em fazer o outro sofrer um pouquinho ali, né? Porque ele usa, na verdade, aquela situação ali como satisfação, porque o outro não importa, só que isso é socialmente aceito, a classe política é outra. Exatamente. Né? É bem legal, sim. Tem muito mais perverso do que se imagina por aí. Sim. Eu vi um quadro, eu só não mandei para vocês, porque como ele era vinculado à política, pode ser mal compreendido, que eu estou querendo trazer para o grupo, né? No grupo de debates eu debato, no grupo da psicanálise eu evito um pouquinho. Mas é um quadro onde um grupo de policiais, para tirar as pessoas da rodovia, eles pegavam um spray de pimenta e aplicavam no rosto das pessoas. E aí eu ia perguntar assim, e aí, esse homem gozou ou não gozou na hora que ele fez isso no rosto daquela mulher? Porque ele chega numa pessoa e ele pega o spray de pimenta, com gosto ele joga no rosto da outra pessoa. Uma coisa é você jogar, tá coibindo, você é um policial, você tem que colocar lei e ordem ali, tá perfeito, né? A pessoa ataca você aplica o spray de pimenta. A outra coisa é você sair e você perceber que há um certo prazer. Isso não coloca aquele policial dessa cena como um perverso, mas o ato dele é de perversão. Então você tá com uma pessoa que não tá te molestando, não tá te agredindo em nada, e você simplesmente machuca ela e não percebe que machucou um ser humano. Aquele ato daquela outra pessoa que pegou o carro e saiu passando... Pode dizer que foi um surto psicótico, eu não sei, eu não acompanhei os detalhes da história, só você sei da cena, né? Pode ser um surto psicótico, mas se não for, mesmo que seja algo psicótico, o ato em si é de um perverso. Por quê? De perversão. Porque eu não me coloquei no lugar da outra pessoa. Toda vez que eu não dou conta de me colocar no lugar de uma pessoa, o ato é perverso. Então eu tenho aqueles que são perversos em todos os seus atos, e eu tenho aqueles que cometem atos de perversão. Qualquer neurótico numa crise pode cometer atos de perversão. Que é como eu falo, nossa, agir igual criança. Sabe essa? Eu agir igual uma criança. O ato é perverso, de perversão. Mas isso não me coloca numa estrutura perversa. O perverso, como o Adriano colocou, é alguém que vivencia esse papel de nunca precisar se colocar no lugar do outro, porque ele é incapaz disso, e aí automaticamente ele sente prazer em algumas profissões que licitamente lhe dão esse lugar. Pode ser de político, pode ser de policial, pode ser de médico, né? Vamos pensar naquele médico, aquele que fazia inseminação artificial,
e estuprava as pacientes, engravidava elas, e muitos são filhos dele mesmo. Qual é o nome dele mesmo? É um que tem nome turco, árabe, alguma coisa assim? É o que foi para o Paraguai, né? Isso, esse. Eu não lembro, não. O nome dele. Abdel Nasser. Abdel Nasser, né? Quer dizer, ali você tem um perverso, que talvez os seus filhos e a sua esposa digam assim, não, ele é um excelente pai de família. Sim, né? Mas por que ele pode ser um excelente pai de família? Porque essas pessoas que estão na família dele estão simplesmente fazendo aquilo que ele deseja fazer, percebe? É um processo em que ele consegue adequar no ato da perversão dele o seu sadismo, e aí lembrando, esse sadismo é um masoquismo. A grande questão é que, como ele não consegue acessar a memória do masoquismo real, ele vivencia ela sempre como sadismo, e ela é a pulsão de morte e vai fazendo ela se repetir.